Num decreto publicado hoje, o presidente Lula nomeou o embaixador do Brasil, Frederico Meyer, como representante do país na Conferência de Desarmamento da ONU na Suíça. Com essa decisão, o diplomata ele é retirado de forma definitiva de Israel, posto que ele ocupava até fevereiro deste ano. Esse decreto ele não indica um substituto para Meyer em Tel Aviv. Esse ato do governo brasileiro não significa uma ruptura completa das relações diplomáticas com Israel, mas seria um gesto forte, né? Já tomado, ou mais forte já tomado pelo Brasil contra o país de Benjamin Netanyahu. A embaixada em Israel será liderada apenas pelo encarregado de negócios, reduzindo então a importância da representação. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil criticou a decisão do governo. Ela até fala o seguinte: lamenta a retirada do embaixador brasileiro em Israel num momento tão importante e o impacto dessa medida nas relações bilaterais. Os dois países têm uma rica história de cooperação e afeto, iniciada desde a aprovação da partilha da Palestina pela ONU em 1947 e por isso, coloca, então, o Brasil, ou traz, de certa forma, como lamentável essa decisão do país. E você, Jackson, como avalia essa manobra feita agora pelo governo em relação ao diplomata em Israel? É uma estupidez, mas, enfim, faz parte do jogo. Nada sobrevive a essa maluca polarização que tem no Brasil. De um lado, Jair Bolsonaro queria trazer a embaixada para Jerusalém, o apoio a Israel, e do outro lado, Lula, como o Bolsonaro está desse lado, Lula assumiu o outro lado. Então, a questão ainda é a questão da polarização. Se um está defendendo uma questão, o outro está defendendo outra. Então, a questão fundamental, que é a relação do Brasil, a relação diplomática do Brasil com os outros países, a convivência, isso não importa nem um pouco para a questão, para a decisão do Lula nesse momento. Isso não importa. Importante é sinalizar que ele tem um lado, e o lado dele não é Israel. O lado dele não são os judeus. O lado dele é o outro lado. Mas por uma razão, porque ele é contra? Não. É porque o adversário dele já ocupou espaço do lado de Israel. Simplesmente isso. Parece uma questão maluca, mas, infelizmente, o Brasil está vivendo essa loucura total. Você entende dessa maneira, Piperno? Não, de forma alguma. Historicamente, a posição do Lula é uma posição pró-Palestina. Manteve, obviamente, laços amistosos com Israel sempre, mas a posição do Lula sempre foi uma posição em favor da autonomia, da independência da Palestina. E vejam, quando o Lula fez aquela declaração desastrada, aliás, no início do ano, muito forte, errada na forma, mais correta no conteúdo, de condenação ao governo de Israel, aqui no Brasil apoiou muito. E muitos países hoje estão seguindo. Inclusive, agora há pouco, estava olhando aqui o portal Arab News, o governo saudita condena o que ele chama de atos de ações genocidas do governo de Israel. Isso é muito importante. Por quê? Porque a Arábia Saudita estava negociando uma série de acordos com Israel antes da eclosão desse conflito. Então, a posição do Brasil está muito longe de ser uma posição isolada. Tem um minuto para você, Nelson. Muito rapidamente, essa é uma maneira que o Estado brasileiro está tendo de demonstrar ao governo de Netanyahu que não o apoia na sua reação contra os ataques terroristas, mas faz isso de maneira equivocada, não deveria tirar a embaixada. Porque isso faz com que a mensagem que chega a Israel é que o Estado brasileiro não está com o Estado de Israel. A crítica é contra o governo, contra a pessoa que está lá como primeiro-ministro, como representante dos interesses públicos do Estado de Israel. Então não deveria envolver a relação diplomática entre os Estados, que devem estar acima de qualquer questão ideológica, de qualquer inconformismo com as atitudes do governo Netanyahu. Então o Brasil faz muito mal em remover a sua embaixada de maneira definitiva de lá. Arremate, Segré. O seu embaixador. Concordo com Nelson, não deveria tirar, e de fato, sabe quantas pessoas foram ajudadas em Brumadinho com tecnologia israelí? Um monte. Pessoas no Rio Grande do Sul com tecnologias, drones israelí? Um monte. Então, não me parece, o locatário do poder, presidente da República, qualquer ideologia, não pode ter uma preservação da sua ideologia por cima dos interesses do Estado. Ponto. Quer acrescentar algo, Piperno?
Não, eu quero dizer que a posição do Brasil nesse sentido é uma posição contrária ao governo, mas não ao povo de Israel.